Je vais premièrement saudar a todos os irmãos, todas as irmãs, saluer tous les frères et toutes les sœurs no santo nome do Senhor Jesus Cristo. au saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Por terem colocado os pés aqui, que Deus vos abençoe ricamente. Pour avoir venu ici, que le Seigneur vous bénisse richement. Saudar o nosso ancião, Saluer notre ancien Fred Kutoma, Freddy Koutoma, e a sua esposa e a família. son épouse et sa famille. No precioso nome de Jesus Au Cristo. précieux nom de Jésus-Christ. Não vou esquecer também o pastor Pedro, João Pedro, Je n'oublie pas aussi le pasteur João Pedro. que lhe abençoe. Que Dieu le bénisse. Amém! Amen. Vamos ler a palavra Lisons la parole. para depois sentarmos. Après cela, nous allons nous asseoir. Abra comigo Ouvrez avec moi o nosso texto base. notre texte base. Mas vamos ler somente um versículo. Nous allons lire seulement un verset. Atos Apóstolos 8, Actes des Apôtres, chapitre 8, versículo le verset 35. 35. Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça les bonnes nouvelles de Jésus. Antes de podermos sentar, quero convidar o ancião Avant que Kutoma para orar. je vais inviter l'ancien Koutoma pour prier. Oremos todos. Prions-nous tous. Pai Celestial, Père Céleste, aprendemos, Senhor, nous avons appris, Seigneur, que tudo que estudou, tout ce qui a été étudié, que passou na escola, qui sont passés par l'école, na faculdade, à l'université, universidade, tem ils possibilidade ont la possibilité d'ouvrir esse livro d'ouvrir ces livres e de ler. et de lire. Mas quanto a dar Mais quand tu as donné a explicação, l'explication, a la revelação, révélation, ali não é um homem. là-bas ce n'est pas É un tu, homme, Senhor, c'est toi, Seigneur, através do Espírito à Santo, travers le de Saint-Esprit, dar a explicação. et donner E l'explication. por isso estamos aqui. C'est pour cela que nous sommes ici. Consagramos tudo de Donc, nós consacrons tout na tua presença. dans ta présence. Conceda a cada de nós Donne à chacun de a nous la compreensão. compréhension. Toca no nosso coração. Touche dans nos Para cœurs. não seja coração da Que pedra, ce ne soit pas de cœur de mas pierre, coração de des carne, cœurs de chair que recebe qui a reçoit vontade la perfeita volonté da parfaite tua palavra. qui est ta parole. Consagramos, Senhor, esse Nous momento, consacrons ces moments, ouvindo a Seigneur, palavra. en écoutant la parole. Hoje, instrumento Ouais, l'instrument que escolhi, Senhor, que tu as choisi, para Seigneur, falar nessa pour tarde parler ce no soir meio do teu au povo. milieu de ton peuple. Que seja não ele Que ce falar, ne soit pas lui en parlant, mas tu, Senhor, mais toi, Seigneur, falar nele. parler à E travers por lui. isso, Senhor, C'est pour cela, esse Seigneur, momento, ces moments, sentamos nous nous sommes para assis te ouvir. pour t'écouter. Cura os doentes, Guéris le malade, liberta os captivos, délivre les captifs, que a boa nova que la bonne seja nouvelle pregado soit prêchée com toda a avec liberdade. toute la Porque a liberté. Bíblia prometeu La dizer, Bible a promis disant, conhecerei a vous verdade connaîtrez la vérité e a verdade vos et la libertará. vérité vous Vimos, affranchira. Senhor, Nous avons vu, de Seigneur, momento fraco, il y a des fois un moment mas não faible, permite mais ne permet pas voltarmos mais qu'on fracos. retourne faible. Queremos a vitória Nous voulons la em victoire tudo que podemos en tout ce fazer. qu'on peut faire. Começa conosco, Commence avec nous termina também et termine conosco. avec nous. Assim pedimos, Ainsi nous l'avons em nome demandé de Jesus au Cristo. nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Glória a Deus, aleluia. Gloire à Dieu, alléluia. Eu estou feliz, hein? Je suis tellement heureux. Desde o primeiro dia que escutei a palavra neste lugar, estou Depois- muito abençoado. Depuis le premier jour que j'ai écouté la parole dans cet endroit, je suis tellement béni. Muito abençoado mesmo. Tellement béni vraiment. Os que foram antes de mim, Mes prédécesseurs, que Deus possa lhe abençoar que Dieu puisse les bénir e conceder mais capacidade espiritual, et puisse donner encore de capacités spirituelles porque nós precisamos. parce que nous avons besoin. Nós ouvimos aqui Nous venons d'écouter ici que o Filipe que Philippe, foi ordenado il a été ordonné
para que ele pudesse sair do lugar onde estava, qu'il puisse sortir de là où il était, num grande reavivamento, dans un grand réveil, para ir a outro lugar. pour partir dans un autre endroit. Naquele lugar só tinha uma e única pessoa. Dans l'endroit là, il y avait une seule personne. E essa pessoa Et cette personne-là, vinha de Jerusalém, il venait de Jérusalem, como diz a Bíblia, comme dit la Bible, que vinha na adoração. qu'il venait de l'adoration. Amém. Amen. Mas Deus, Mas cheio Dieu- do seu amor, Rempli de son amour, que conhece o coração do homem, qui connaît le cœur de l'homme, que conhece a situação espiritual de cada de nós, qui connaît la situation spirituelle de chacun de nous, ele teve misericórdia il a eu miséricorde de homem que subia a Jerusalém d'un homme qui montait vers Jérusalem para a adoração. pour l'adoration. Porque nós sabemos que em Jerusalém era o lugar de adoração. Parce que nous savons tous que Jérusalem était le lieu d'adoration. Nós confirmamos porque a mulher samaritana, Nous confirmons parce que la femme samaritaine, ela disse: elle avait dit, é em Jerusalém que se adora, c'est en Jérusalem là où on adore. mas nós adoramos lá no monte. Mais nous nous adorons là-bas à la montagne. Então todos sabiam que Jerusalém Alors tous savaient que Jérusalem, que era o lugar de adoração. c'était le lieu d'adoration. Mas vejam uma coisa Mais aqui. regardez une chose ici. Este adorador Cet adorateur, não tinha salvação. il n'avait pas le salut. Esse adorador Cet adorateur, não tinha recebido Jesus. il n'avait pas reçu Jésus. Porque a salvação Parce que le salut está ligada est lié ao nome de Jesus Cristo. au nom de Jésus-Christ. Não só pronunciar o nome, Pas seulement prononcer le nom, não só falar o nome, pas seulement parler le nom, mas receber o nome mais recevoir le nom e colocar o nome et placer le nom no seu lugar. dans sa place. O lugar do nome de Jesus Le lieu des noms de Jésus, não é na cabeça, ce n'est pas dans la tête, mas o lugar mais le lieu, é o coração. c'est le cœur. Amém. Amen. Quem olhava para o eunuco Qui regardait l'eunuque, podia dizer assim: il pouvait dire de la sorte, este homem vai ao céu. cet homme va au ciel. Esse homem alcançou a eternidade. Cet homme a obtenu l'éternité. Vamos dar outro exemplo bíblico. Nous allons donner encore un autre exemple biblique. No mesmo livro de Atos dos Dans Apóstolos, le même livre d'Actes des Apôtres, no capítulo 10, au chapitre 10, nós encontramos homem, nous trouvons là-bas un homem piedoso, homme pieux, homem temente a Deus, un homme qui craignait Dieu, homem que orava todos os dias com a sua família un homme qui priait tous les jours avec sa famille. e dava esmolas. Il donnait des aumônes. Mas Deus viu, Mais Dieu avait vu, com todas as coisas que ele fazia, avec toutes les choses qu'il faisait, que todo mundo lhe conhecia como temente a Deus, homem que adorava ao Senhor. tout le monde le connaissait comme quelqu'un qui craignait Dieu et adorait le Seigneur. Mas Deus viu que o Cornélio e a sua família ainda não tinham alcançado a salvação. Mais Dieu avait vu que Corneille et sa famille n'avaient pas encore obtenu le salut. Foi necessário que C'était nécessaire que Deus falasse com Pedro, Dieu parle avec Pierre. mas antes também, Avant aussi, Deus ele próprio Dieu lui-même, mandou anjo il a envoyé un ange para que anunciasse ao Cornélio para mandar chamar ao Pedro. pour qu'il puisse annoncer à Corneille qu'il puisse appeler Pierre. Porque o anjo disse que o Pedro Parce que l'ange avait dit que Pierre, vai te pregar palavras il va te prêcher des paroles e você será salvo et tu seras sauvé por essa palavra. par cette parole-là. E a tua casa também. Et ta maison aussi. Irmãos amados, Mes bien-aimés frères, não podemos nos enganar, on ne peut pas nous tromper, nem a tua mente te enganar, ni ta tête te tromper, a tua intelectualidade te enganar. ton intellectualité te tromper. Você pode ser um adorador, Tu peux être un
Deus. En vain tu adores Dieu. Porque o sinal, Parce que le signe, o selo le scellement que você canta, adora, faz tudo que tu na igreja, chantes, tu adores, tu fais tout à l'église, que és verdadeiro adorador, et tu es un véritable adorateur. você deve ter o sinal. Tu dois avoir le signe. O sinal é Jesus Cristo. Le signe, c'est Jésus-Christ. Há muitos adoradores, Il y a plusieurs adorateurs, até nas igrejas da mensagem, même au niveau des églises du message, que ainda não têm, qui n'en ont pas encore. não encontraram Ils ne sont pas trouvés a verdadeira salvação. le véritable salut. Porque a salvação não se fabrica o homem fabricar a salvação. Parce que l'homme ne peut pas fabriquer le salut. Por isso Deus C'est pour cela Dieu, mandou o Felipe il a envoyé Philippe que fosse a lugar qui puisse aller quelque part. e tinha lá homem só, Il y avait là-bas seulement un homme. confirmando a Bíblia, Confirmons la Bible. que o Filho do Homem não veio senão para buscar e salvar. Que le Fils de l'homme n'est pas venu si ce n'est que pour chercher et sauver. E Deus estava aqui buscando a homem só. Et Dieu était ici en cherchant un homme seulement. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Gostaríamos nós, irmãos, Nous tous nous aimerons que recebêssemos a salvação que nous verdadeira. puissions recevoir le véritable salut. Porque naquele dia Parce que ce jour-là, você não vai ser você não vai ser arrebatado, você não vai entrar no reino de Deus, porque você pertenceu apenas ao tabernáculo de Cristão do Ambo. tu ne seras pas enlevé, tu ne seras pas pris parce que tu appartenais simplement au tabernacle chrétien de Wambo. Hein? Hein? Ah, eu sou do tabernáculo fulano, eu sou do tabernáculo fulano. Irmãos, Je suis du tabernacle un tel, frère. a Bíblia disse La Bible dit que debaixo do céu que en bas, dans le ciel, não foi dado outro nome aucun nom a été donné pelo qual os homens pour laquelle les hommes tenham a salvação. puissent obtenir le salut. O único nome que pode te dar e dar a minha salvação L'unique nom qui peut te donner à toi et à moi le salut, é nome só. c'est seulement un nom. Não são dois, Pas deux noms, não são três. pas trois noms. O nome do William Branham não te salva. Le nom de Branham ne te sauve pas. O nome dos apóstolos não te salva. Le nom des apôtres ne te sauve pas. O nome da igreja não te salva. Le nom des églises ne te sauve O pas. nome de tabernáculo não te salva. Le nom de tabernacle ne te sauve pas. Porque o único nome Parce que l'unique nom que Deus exaltou que Dieu a élevé acima de todos os nomes, au-dessus de tout nom, acima de todas as igrejas, au-dessus de toutes les églises, acima de todos os anjos, au-dessus de tous les anges, Jesus Cristo, Senhor. Jésus-Christ le Seigneur. Amém. Amen. Quando você carrega este nome, Quand tu portes ce nom-là, você carrega Deus. tu portes Dieu dans ta vie. Você carrega Deus. Tu portes Dieu. Amém. Amen. Agora, Maintenant, quando o Filipe chegou ao eunuco, quand le Philippe était arrivé chez l'eunuque, e ele eunuco lendo Isaías 53, il lisait Ésaïe 53. a partir da escritura que estava ali eunuco, À partir de l'écriture que l'eunuque lisait, ele anunciou Jesus. il avait annoncé Jésus. O Pedro também, quando foi solicitado, Pierre aussi, quand il était sollicité, quando chegou em casa do Cornélio, quand il était arrivé chez Corneille, você pode ler, tu peux lire. ele anunciou Jesus. Il annonçait Jésus. Amém? Amen. Por que se anuncia o nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas? Pourquoi est-ce qu'on annonce le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes? Por quê? Pourquoi? E se você não carrega este nome, Et si tu ne portes pas ce nom-là, o que será de você? qu'est-ce que tu seras?
Razão pela qual Raison pour laquelle eu vou ler muitos versículos se Deus permitir. je vais lire beaucoup de versets si Dieu le permettra. Porque as minhas palavras falham. Parce que mes paroles failliront. Mas as palavras do Senhor não falham e não passam. Mais les paroles du Seigneur ne faillira jamais et ne passera jamais. Vamos ler Lisons Atos 10, Actes chapitre 10, versículo 43. le verset 43. A este dão testemunho todos os profetas À cela donnaient le témoignage tous les prophètes de que todos que nele creem et tous qui ont cru en lui receberão o perdão dos pecados recevront le pardon du péché pelo seu nome. par son nom. A salvação Le salut está ligada est lié ao nome do Senhor Jesus Cristo. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Porque é nesse nome Parce que c'est par ces noms-là que qualquer pecador que n'importe quel pécheur, encontrará, il trouvera, primeira coisa, o perdão dos pecados. première chose, le pardon de ses péchés. Quando você encontra o perdão dos pecados em nome de Jesus, Quand tu trouves le pardon des péchés au nom de Jésus, você tem paz com o Pai. tu as la paix avec le Père. Você tem paz com Deus. Tu as la paix avec Dieu. Mas se você entrar aqui, Mais si tu entrais ici, você pertencer a qualquer tabernáculo, tu appartenais à n'importe quel tabernacle. se o nome de Jesus Et si le nom de Jésus não te perdoou ne t'a pas pardonné os teus pecados, tes péchés, de maneira nenhuma d'aucune manière, poderás ter comunhão com Deus. tu pourras avoir la communion avec Dieu. Amém? Amen. Amém? Amen. Por isso a Bíblia nos Et ensina pour cela, la Bible nous enseigne que é neste nome que c'est par ces noms que nós encontramos o perdão dos que pecados. nous trouvons le pardon de péché. Porque há muitos adoradores, Parce qu'il y a de plusieurs adorateurs, há muitos à pregadores, plusieurs prédicateurs há muitos irmãos e irmãs et plusieurs frères et sœurs ainda estão carregados com seus pecados. qui sont encore chargés de leurs péchés. Mas sabe qual é o pecado? Mais savez quel est le péché? Porque a Bíblia nos ensina de que Jesus Cristo foi declarado por João. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ a été déclaré par Jean. Quando ele vinha ao batismo, Quand il venait au baptême, ele gritou e disse: il avait crié, il avait dit: És o cordeiro que tira o pecado do mundo. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ele que tira mesmo. C'est lui véritablement qui enlève. Ele te lava. Lui, il te lave. Você fica livre dos pecados. Tu es libéré du péché. Você pode estar aqui. Tu peux être ici. O pecado que te impede que você não veja a paz de Deus em você é a incredulidade, não crer no que está sendo dito. Les péchés qui t'empêchent de ne pas voir la grâce de Dieu, c'est l'incrédulité que tu ne vois pas ce qui est en train d'être dit. Ouvir o evangelho é muito bom. Écouter l'évangile, c'est tellement bien. Mas é necessário que você creia no que você está ouvindo. Il est besoin que tu puisses croire dans ce que tu écoutes. Porque está escrito que muitos ouvem, mas não creem no que ouvem. Parce que c'est écrit que plusieurs écoutent mais ne croient pas dans ce qu'ils écoutent. Aí não há mudança na vida de quem ouve, não crê. Là, il n'y a pas de changement dans la vie de la personne qui écoute mais qui ne croit pas. Quando a Bíblia diz que você é nova criatura, não significa por ter pertencido a este tabernáculo. Et quand la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature, cela ne veut pas dire pour appartenir à ce tabernacle. Você não é nova criatura porque você tem Bíblia nas mãos. Tu n'es pas une nouvelle créature parce que tu as une Bible en main. Você não é nova criatura porque você canta. Tu n'es pas une nouvelle créature parce que tu chantes. Amados, muitos que cantam naquele dia serão envergonhados. Bien-aimés, plusieurs qui chantent ce jour-là seront mis à la honte. Muitos que pregam naquele dia serão envergonhados. Plusieurs qui prêchent ce jour-là seront mis à la honte. Veja só Jesus no trono branco. Regardez Jésus au trône blanc. Para ele dizer assim: Pour qu'il le dise comme ça. Não te conheci. Je ne t'ai jamais connu. Você é conhecido Toi, tu es connu por Deus, par Dieu, mesmo estando aqui no âmago
ciel, tu es reconnu là-bas en haut. A marca é Jesus. La marque, c'est Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen. Jesus Cristo. Jésus-Christ. Aquele homem que andou aqui na terra. L'homme là qui était marché ici sur terre. Muitos lhe desprezaram Plusieurs l'ont méprisé quando ele andou aqui na terra. quand il marchait sur la terre. Olharam para Jesus, Ils ont regardé à Jésus. deram-lhe tantos nomes Ils l'ont attribué beaucoup de noms. e não creram. Ils n'ont pas cru. Por quê? Pourquoi? Porque está escrito assim: Parce que c'est écrit comme ça. Deus é espírito. Dieu est esprit. E Deus sendo Et espírito, Dieu étant esprit, para salvar o homem pecador, pour qu'il sauve l'homme pécheur, ele tinha que vir como homem também. il devait venir étant un homme aussi. Para ele vir como homem, Pour qu'il vienne étant un homme, foi necessário c'était nécessaire que o espírito usasse, preparasse corpo. que l'esprit puisse préparer un corps. E nesse corpo Deus habitasse. Et dans le corps là, que Dieu puisse y habiter. É como você está sentado aqui. C'est comme toi, tu es assis là-bas. Você está sentado, Tu es assis là-bas, mas o verdadeiro irmão, mais le véritable frère, o verdadeiro Raul, le véritable Raoul, está aqui dentro. il est ici dedans. Amém? Amen. O verdadeiro Raul está aqui dentro. Le véritable Raoul est dedans. Esse é o corpo onde habita Raul. Ceci est le corps là où Raoul habite. Até o mundo que não conhece a palavra diz restos mortais. Même le monde qui ne connaît pas la parole, ils disent le reste mortel. Porque a verdadeira pessoa saiu daquele corpo. Parce que la véritable personne a quitté le corps. Quando a pessoa sai da caixa, sai do corpo, o corpo tem que cair embaixo. Quand la personne sort de la caisse, sort du corps, le corps tente à tomber par terre. Porque a pessoa verdadeira saiu. Parce que la véritable personne est sortie. Então Deus, para salvar a humanidade, Alors Dieu, pour qu'il sauve l'humanité, foi necessário que ele preparasse corpo. il fallait qu'il prépare un corps. Você pode ler isso no Hebreus 10:5. Tu peux lire cela en Hébreux 10, 5. Você pode ler isso em São João 1. Tu peux lire cela en Saint Jean 1. No princípio era a palavra. Au commencement était la parole. A palavra estava com Deus. La parole était avec Dieu. A palavra era Deus. Et la parole était Dieu. E no versículo 14, Dans le verset 14, a palavra se fez carne la parole se fait chair. e habitou aqui, Il habitait ici, na mesma glória do Pai. la même gloire du Père. Jesus Cristo Jésus-Christ, veio aqui em forma de carne il est venu sous forme de la chair. e o Pai habitava Et nele. le Père habitait en lui. 2 Coríntios 5, 2 Corinthiens 5, versículo 19. le verset 19. Isto é, Ceci est, Deus estava em Cristo, Dieu était en Christ, reconciliando consigo mesmo e com o mundo. faisant la paix avec soi-même et le monde. Amém? Amen. Aleluia. Amen. Por isso, quando João Batista esteve no Rio Jordão, C'est pour cela quand Jean-Baptiste était au rivière Jourdain, o primeiro anúncio disse: arrependei-vos, les premières annonces étaient répentez-vous porque o reino do céu está perto de vocês. parce que le royaume de Dieu est près de vous. Jesus Cristo também, quando começou a pregar, Jésus-Christ aussi, quand il avait commencé à prêcher, Mateus 4:17, Matthieu 4, 17, falou as mesmas palavras: il avait dit les mêmes paroles. arrependei-vos, Répentez-vous, porque o reino de Deus está próximo. car est proche le royaume des cieux. Enquanto o homem não se arrepender de verdade, Au moment que l'homme ne se repentira pas en vérité, você não pode entrar no reino. tu ne peux pas entrer dans le royaume. Nós estamos a brincar com coisas sérias. Nous sommes en train de blaguer avec des choses sérieuses. Nós estamos aqui no tabernáculo Nous ne sommes pas ici au tabernacle. para nos preparar para gozo celestial. Nous nous préparons pour une fête céleste. Eu sei, vocês sabem que nós lá no céu não vamos ficar muito tempo. Vous savez que nous là-bas au ciel, on ne prendra pas beaucoup de temps. Nós iremos lá por algum tempo por causa do casamento. Nous irons là pour un temps déterminé à cause du mariage.
E o casamento não é para qualquer Le mariage n'est pas pour n'importe qui. O casamento é para aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Le mariage, c'est pour cela qui appartient au corps de Christ. E o corpo de Cristo é santo. Et le corps de Christ est saint. O corpo de Cristo é justo. Le corps de Christ est juste. O corpo de Cristo é perfeito. Le corps de Christ est parfait. Por isso ele disse, Jesus, C'est pour cela que Jésus a dit, São Mateus 5, Matthieu 5, 48. 48, Sede santos, Soyez porque saints. o vosso Pai parce que votre Père, é santo. il est saint. A santidade falada aqui por Jesus La sainteté que Jésus parle ici, não é para você manifestar a santidade aqui, ce n'est pas que tu manifestes la sainteté ici, para você saudar o pastor como fosse anjo. Pastor, como pour que tu está? salues le pasteur comme un ange. Não, não, não. Non, non, non. Aqui nós viemos Ici, nous venons para receber pour recevoir a capacidade espiritual da palavra, la capacité spirituelle de la parole, para viver a vida de Jesus Cristo pour vivre la vie de Jésus-Christ na tua casa, dans ta maison, na rua, dans la rue, no trabalho, au travail, na machamba, là-bas, Massamba, no negócio, là-bas de tes affaires, brincadeiras, dans des blagues, ao andar, quand tu marches, subir no carro. quand tu montes à la voiture. Tens que ser santo em toda maneira de Tu viver. dois être saint dans le tout sens de vivre. Não é santo aqui. Ce n'est pas la sainteté ici. Não é santidade fabricada. Ce n'est pas la sainteté fabriquée. Uma santidade até na mesa. Une sainteté même jusqu'à la table. Quando nós temos o pão aí na mesa, Quand nous avons le pain là-bas sur la table, adoramos ao Senhor. nous adorons le Seigneur. Você pensa que é coisa mecânica andar a orar todo mundo? Ah, Pai Santo, abençoa a comida. Pensa que é brincadeira abençoar a comida? Tu penses que c'est une chose mécanique. Vous vous êtes habitué au Père bénir la nourriture. Desculpe, até na cama a justiça, a santidade deve operar. Pardonnez-moi, même jusqu'au lit, la justice et la sainteté doivent se opérer. São esses Ce sont ceux-là que levam o nome do Senhor Jesus. qui apportent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amém? Amen. Amém? Amen. Amados irmãos, Bien-aimés frères, esse Jesus c'est Jésus que veio aqui na terra, qui est venu ici sur terre. e ele morreu aqui. Il est mort ici. Ele morreu, primeiro ele derramou sangue aqui, Premièrement, il a versé le sang para cumprir aquilo que disse, pour accomplir ce qui a été dit, que o Cordeiro tem que vir para pagar o preço. qu'il devait venir pour payer les prix. Porque os pecados que nós cometemos, ninguém aqui não tem capacidade de pagar. Parce que le péché qu'on commet, personne ici avait ou a la capacité de payer. Em Salmo está escrito que não há riqueza, nem ouro, nem prata, que tem o valor para pagar uma alma. Parce qu'en psaume c'est écrit, il n'y a pas de richesse, l'or ou l'argent qui a la capacité de payer pour une âme. Pelo facto de você carregar o nome do Senhor Jesus Cristo, Par le fait que tu charges ou tu portes le nom du Seigneur Jésus-Christ, você não é pessoa qualquer. tu n'es pas n'importe qui. Você não é qualquer pessoa. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Saiba que você Sache que toi, é algo especial, tu es quelque chose de spécial, que Deus te controla como fosse o ouro puro. que Dieu surveille sur toi comme l'or pur. Você não é qualquer pessoa. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Estou aqui em Angola aqui. Je suis ici en Angola. Tenho dinheiro para pagar avião, J'ai l'argent pour payer le vol. para chegar ao Ambo. L'avion pour arriver à Wambo. Vou a Cabinda. Je vais à Kabinda. Vou pregar em várias igrejas de Luanda. Je vais prêcher dans plusieurs églises en Luanda. Porque nós somos homens de valor. Parce que nous sommes des hommes de valeur. Por causa da eleição. À cause de l'élection. E essa eleição não aconteceu no dia que você levantou a mão. Et l'élection ne s'est pas faite au jour que tu as levé la main. Foi o dia em que você reconheceu que era perdido ou perdida. C'était le jour que tu avais reconnu que tu étais perdu. Foi o dia em que você reconheceu que era uma pessoa maldosa, uma pessoa que não presta. C'est le jour que tu avais reconnu que tu étais une personne méchante qui ne vaut à rien. Este reconhecimento na Bíblia chama de arrependimento. La reconnaissance là dans la Bible, on l'appelle la repentance. Arrependeu naquele dia Il s'est repenti ce jour-là e deixa as coisas que
Laisse les choses que tu t'es repenti derrière. Porque você se arrependeu. Parce que tu t'es repenti. Mas agora você fez um arrependimento intelectual. Maintenant, toi, la repentance, c'est au niveau intellectualisme. Porque em Romanos 10 está escrito. Parce que Romains dit, c'est écrit. Está escrito o seguinte. C'est écrit le suivant. Você Ceci. pode apontar e eu vou ler. Tu peux pointer là-bas, moi je vais lire. Escuta só. Écoutez, Como é que esse nome comment est-ce que ce nom tem operado em sua vida? opère dans ta vie? Está escrito assim. C'est écrit ceci. 10, 10, 9. le verset 9. A saber, À savoir, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus si avec ta bouche tu confesses au Seigneur Jésus e em teu coração creres et dans ton cœur tu crois que Deus o ressuscitou dos mortos, que Dieu lui a ressuscité parmi les morts, serás salvo. tu seras sauvé. É um dia Un jour, que você confessou pela sua boca. c'est un jour que tu avais confessé par ta bouche. E aquela confissão, se é verdadeira, veio do coração. Et c'est cette confession-là est véritable, elle est venue du cœur. Confessou ao Senhor Jesus Cristo. Tu as confessé au Seigneur Jésus-Christ. Porque Jesus é o caminho para você entrar no governo de Deus. Parce que Jésus est le chemin pour que tu entres au gouvernement de Dieu. Quando você entra no governo de Deus, Quand tu entres au gouvernement de Dieu, o governo de Satanás, le gouvernement de Satan, o sistema de Satanás, le système de Satan, as modas de Satanás, les mondes de Satan, a maneira de viver do mundo de Satanás, la manière de vivre du monde de Satan, você já não faz parte. tu ne fais plus partie. Embora o mundo diga que você está aqui na terra, Malgré les mondes peuvent dire que tu es ici sur la terre, mas no teu coração, mais dans ton cœur, você sabe, tu sais, eu sou do governo celestial. je suis du gouvernement céleste. Não pertenço mais a este mundo, Je n'appartiens plus à ce monde, nem no que o mundo há. ni même dans ce qu'il y a dans les mondes. Porque o amor do Pai está em mim. Parce que l'amour du Père est à moi, Eu amo a palavra. j'aime la parole. Eu vivo na palavra. Je vis dans la parole. Eu ando na palavra. Je marche dans la parole. Eu canto a palavra. Je chante la parole. Eu jejuo a palavra. Je gêne la parole. Caminhando Je marche como Enoque caminhou. comme Enoch a marché. Mas se a confissão Mais si la confession for da boca, est de la bouche, eu confesso Senhor Jesus, je confesse le Seigneur Jésus, mas o coração longe de Deus mais le cœur loin de Dieu, não vai trazer fruto. cela ne va pas apporter de fruits. Porque João disse: Parce que Jean a dit, arrependei-vos répentez-vous e produzam et produisez os frutos les fruits de arrependimento. de la repentance. Você é uma árvore. Tu es un arbre. Quais são os frutos que estão a produzir? Quels sont les fruits que tu produis? Quais são os frutos? Quels sont les fruits? Porque está escrito em Gálatas: Parce que c'est écrit en Galates, aquele que não entrou no governo de Deus pelo nome do Senhor Jesus Cristo, celui qui n'est pas entré par le gouvernement de Dieu à travers le nom de Jésus, ele vai manter nas obras da carne. il va rester ou maintenir dans les œuvres de la chair. Porque o homem carnal Parce que l'homme charnel nasceu na carne, est né de la chair, nada dele se aproveita, rien de profit en lui. ele não tem como não viver na carne. Il n'a pas comment ne pas vivre dans la chair. É uma natureza dele. C'est sa nature. Ele se agrada com a bebida Il est content avec la boisson porque ele vive na Bíblia. Parce Porque a carne gosta dessas coisas. parce que la chair aime ces choses-là. Uma pessoa da carne Une personne de la chair, pode ouvir palavra aqui, il peut écouter la parole ici, pode cantar aqui, il peut chanter ici. mas a natureza dessa pessoa, Mais la nature de la personne, se é uma natureza carnal, si c'est une nature charnelle, ele não pode compreender as coisas pregadas aqui. il ne comprendra pas des choses prêchées ici. Como ele não compreende Comme il ne comprend pas as coisas de Deus, les choses de Dieu, ele compreende as coisas carnais. il comprend des choses charnelles. E pode viver na carne. Il peut vivre dans la chair. Você vai lhe aconselhar. Tu vas lui donner des conseils. O pastor vai lhe Le aconselhar pasteur va lui donner des conseils. a sair daqui.
Quando sair daqui, Quand il sortira d'ici, vai ligar para as irmãs. Irmãs, venham para aqui. il va appeler des sœurs, venez ici. Ah, você viu, o pastor me chamou, né? Oh, tu as vu, le pasteur m'a appelé, non? Começou a aconselhar. Il m'a commencé Você encore deve à viver donner assim. des conseils. Viver assim. Tu dois vivre comme ça. Aquele homem gosta de mim. Oh, il m'aime pas. Só não, Il m'aime. só não tem coragem. Il n'a pas seulement le courage. Eu estou a viver minha vida. Moi, je vis ma vie. O que ele tem nada a ver com a minha vida? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ma vie? Se eu vivo no pecado, o que ele tem a ver? Si je vis dans le péché, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Jesus, antes de ir embora, Jésus, avant de s'en aller, falou para o Pedro, il a dit à Pierre, falou para o Catoma, il a dit à Koutoma, apacenta as minhas ovelhas. tu dois paître mes brebis. Você veio aqui Tu es venu ici para ser apacentado com este homem. pour que cet homme puisse te paître. Toda a correção, todo o conselho que ele te dá é para o teu bem. Toute correction et tout conseil qu'il te donne, c'est pour ton bien. Não é o bem para você ter dinheiro, ter carro, ter fato. Não, o bem celestial. Ce n'est pas le bien que tu aies de l'argent, des voitures, des vêtements, c'est le bien céleste. Eu nunca vou orar pedir carro. Jamais je vais prier pour demander la voiture. Mas no dia em que Deus quiser me dar carro, carro há de vir. Le jour que le Seigneur voudra me donner la voiture elle-même viendra. Porque está escrito na Bíblia. Parce que c'est écrit dans la Bible. Deus vos elegeu Dieu vous a élus antes da fundação do mundo avant la fondation du monde. e vos abençoou. Et il vous a déjà béni. Não disse vos Il abençoará. n'a pas dit qu'il vous bénira. Já vos abençoou Il vous avait déjà béni com todas as bênçãos avec toutes les bénédictions nos lugares celestiais. au lieu céleste. Deuteronômio 28, Deutéronome 28, a Bíblia diz: la Bible dit, aquele que é salvo, celui qui est sauvé, aquele que vive a palavra, celui qui vit la parole, aquele que tem a salvação de Jesus, celui qui a le salut de Jésus, as bênçãos vão lhe procurar. les bénédictions vont lui chercher. Onde está Manuel? Où est Manuel? Não está em Moçambique, Il n'est pas à Mozambique. está em Angola, Il est en Angola. está em Wambo. Il est à Wambo. A bênção vai te procurar. La bénédiction va te chercher. Porque Jesus Cristo disse em Parce que Lucas: Jésus-Christ a dit en Luc, vós, pecadores, sendo maus, vous les pécheurs étant des mauvais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quanto mais? À combien plus forte raison? Quanto mais? Combien plus forte raison? Quanto À mais? combien plus forte raison? O vosso Pai. Votre Père. Jesus não disse meu Pai, disse vosso Pai. Jésus n'a pas dit mon Père, il a dit votre Père. Você tem Pai. Tu as un Père. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Não vos dará boas coisas. Il ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Eu quando vou para o serviço, Moi, quand je vais au travail, eu chego na estrada e encontro sapatos bonitos. j'entre dans un bureau, je vois des jolies chaussures. Dá para minha filha. Je dis, donne pour ma fille. Minha filha nem pediu, Ma fille n'a pas demandé cela. mas eu compro. Mais moi, j'achète. Eu chego e lhe dou. J'arrive et je le donne. Porque fui dado a responsabilidade de cuidar da família. Parce que c'est ma responsabilité de prendre soin de la famille. E nós aqui na terra Et nous, ici sur la terre, somos a família de Deus. nous sommes la famille de Dieu. Efésio disse 1:13, nós carregamos o nome da família aqui na terra. E os outros estão lá em cima, também tem um nome lá em cima. Éphésiens dit que nous chargeons, nous portons le nom de Dieu, les autres sont là-bas en haut. Mas os que vivem na carne, Mais ceux qui vivent dans la chair, estando na igreja, étant à l'église, cantando na igreja, chantons à l'église, fazendo tudo, faisons tout, Deus não é pai. Dieu n'est pas Père, Ainda não é pai. n'est pas encore Père. Jesus disse para os fariseus: Jésus a dit aux pharisiens, vocês querem me matar por quê? vous voulez me tuer pourquoi? Porque vocês têm razão. Parce que vous avez raison. Vocês sabem que há cristãos Vous savez qu'il y a des chrétiens que andam a matar a palavra, qui tuent la parole, destroem a palavra, qui détruisent la parole, desprezam a palavra. qui méprisent la parole. E Jesus disse para os fariseus: Et Jésus a dit aux pharisiens, vocês querem matar porque vós tendes um pai. parce que vous voulez me tuer, parce que vous avez un père. O vosso pai é o diabo. Votre père, c'est le diable. Assassinou a palavra desde o princípio. Il a tué la parole depuis le
está assassinando. Il est en train de tuer toujours. Eu não me preocupo quando o diabo reúne seu exército para me perseguir. Moi, je ne m'en fais pas quand le diable réunit son armée pour me persécuter. Porque a salvação está ligada ao conhecimento da verdade. Parce que le salut est lié à la connaissance de la vérité. Na minha terra esse tempo não tem manga. Nas mangueiras não tem fruto manga. Là-bas chez moi, dans ma terre, ces moments aussi, cette saison, il n'y a pas de mangue dans le manguier. E não estou a ver nenhuma criança lançar pedra na mangueira. Et je ne vois aucun enfant jeter les pierres au manguier. Quando você Quand toi, recebe o nome do Senhor Jesus Cristo, tu reçois le nom du Seigneur Jésus, o nome mais alto, le nom le plus haut, habita no seu coração. cela habite dans ton cœur. O inimigo há de vir lá, L'ennemi viendra là-bas. lançar as pedras, Il lancera des pierres porque ele está a ver os frutos do Espírito. parce qu'il voit les fruits de l'esprit. Você está sendo lançado pedras. On te jette les pierres, Louva a Deus. mais loue Dieu. Estão a falar mal de você. On parle mal de toi, Louva a Deus. mais loue Dieu. Estão te a perseguir. On te poursuit, Louva a Deus. loue Dieu. Não começou com você. Cela n'a pas commencé avec toi, Começou com os profetas. cela a commencé avec les Com prophètes, Jesus Cristo. avec Jésus-Christ. Por isso o apóstolo Paulo disse em Ça, Tiago, l'apôtre Paul a dit en Jacques, alegrai-vos muito soyez dans la joie beaucoup plus quando cairdes quand vous tombez em várias tentações. en plusieurs tentations. Mas quem não é filho, Mais qui n'est pas fils, qualquer tentação está a murmurar. n'importe quelle tentation, il est en train de murmurer. Eu não estou a ver o poder de Deus. Oh, moi, je ne vois pas la puissance de Dieu. Eu não estou a ver o poder de Deus. Je ne vois pas la puissance de Dieu. Agora tenho que ir à casa do pastor para orar para mim. Je dois aller chez le pasteur pour qu'il prie pour moi. Você não vai ver. Tu ne vas pas voir. Não precisa ver o poder de Deus. Tu n'as pas besoin de voir la puissance de Dieu. Porque está escrito. Parce que c'est écrit. Irmão, a base da salvação é a escritura. Frère, la base du salut, c'est l'écriture. A base da escritura, a base da salvação é Jesus Cristo. La base du salut est Jésus-Christ. Está escrito em Romano que Jesus é o Evangelho de Deus. C'est écrit en Romains que Jésus est l'évangile de Dieu. O Evangelho que recebemos é o Evangelho de Cristo. L'évangile qu'on a reçu, l'évangile de Christ. E Paulo disse, não me envergonho Et Paul dit, je ne suis pas dans la honte de pregar o Evangelho de Cristo. de prêcher l'évangile de Christ. Porque é Parce que je suis, poder, c'est la puissance. poder La puissance a todo aquele que salvou. à tout celui-là qui est sauvé. E se você tem o nome de Jesus dentro de você, Si tu as le nom de Jésus en toi, então o poder vive onde? alors la puissance vit où? O poder vive onde? La puissance vit où? Ah, eu vou à igreja. Oh, eu moi, vou, je vais à l'église, vai à je vais à igreja. l'église, je vais à l'église. Qual é a igreja que você vai? Quelle église que tu vas? Qual é a igreja que você vai? Quelle église que tu vas? Nós não temos igreja. Nous n'avons pas l'église. Nós temos tabernáculo. Nous avons des tabernacles. Está escrito aí tabernáculo. C'est écrit là-bas tabernacle. A igreja é quem? L'église, c'est qui? Igreja é você. Oh, l'église, c'est toi, non? Eles estão a passar mal comigo quando perguntam, pastor, a tua igreja está onde? Eu sou, não estás a ver a igreja? Les gens souffrent quand ils me demandent, pasteur, ton église, c'est où? Moi, je réponds, oh, tu ne vois pas l'église? Você não está a ver a igreja? Oh, est-ce que tu ne vois pas l'église? Diz onde está? Où est l'église? A igreja sou eu. Oh, l'église, c'est moi. Não sabeis de vós, Ne savez-vous pas? sois o templo do Espírito Santo. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. No tempo da lei, Au temps de la loi, ai! No tempo da lei, au temps de la loi, eles tinham igreja. ils avaient des églises. Mas no tempo da graça, Mais au temps de la grâce, a igreja é você. l'église, c'est toi. Agora, pastor, a igreja é você. Mas Pastor, lá onde le- vocês le- oram, como é que se chama? Oh, pasteur, l'église, tu dis que c'est toi. Maintenant, là-bas où vous priez, vous communiez, comment est-ce qu'on va appeler cela? O nome da minha igreja, Le nom de mon église. a Bíblia. La Bible. Mas a Bíblia como? Mais la Bible, comment? Não. Non. A igreja sou eu. L'église, c'est moi. O nome é Jesus. Le nom, c'est Jésus. Aqui
Aqui é lugar de concentração. Ici, c'est un lieu de concentration. Aqui é lugar de adoração. Ici, c'est le lieu pour adorer. Você é igreja lá fora. Toi, tu es église là-bas dehors. Que aconteça como aconteceu. Qu'il vienne ce qui peut venir. Irmãos, Frère, uma coisa está a aparecer. quelque chose qui me vient. Vejam o número das irmãs. Regardez le nombre de sœurs. Se vocês testemunharem a vossa vida pelo evangelho lá fora, cada dia que vem ao culto, cada um vai trazer uma pessoa. Si vous pouvez témoigner par votre vie là-bas dehors, chaque jour de culte, vous allez amener quelqu'un ici. Amanhã, domingo, não haverá lugar se vocês trazerem aqui cada uma pessoa. Porque vocês têm que ter pena dos outros, como Deus tem pena de você. Parce que Aleluia, aleluia. demain, ça sera rempli ici. Vous devez avoir pitié des autres comme Dieu a eu pitié de vous. Ah, são duros de coração. Ils sont durs de cœur. Você levou quanto tempo para crer na palavra? Tu as pris combien de temps pour croire la parole? Quem te pregou a palavra, se tivesse desistido, estarias aqui você? Et si la personne qui t'avait prêché la parole avait désisté, est-ce que tu serais là? Pensa que é fácil construir uma casa? Vous pensez que c'est facile de construire une maison? É difícil. C'est difficile. Então, vamos trazer amanhã, cada um de nós aqui, pega uma pessoa para ouvir a palavra. Alors, se vai converter, se vai aceitar ou não, não é da sua responsabilidade. s'il va se repentir, s'il va croire cela, ça ne te regarde pas. Toi, amène seulement quelqu'un ici demain. A igreja é você. Mais l'église, c'est toi. Quem olhar para você, Qui te regarde, vai dizer, il va dire, a casa da palavra. oh, la maison de la parole. Jesus dizia, quem olha para mim, Jésus disait, qui me regarde, vai ver o quê? qu'est-ce qu'il va voir? Quem olha para Jesus disse que ia ver o quê? Qui regarde Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il va voir? Ia ver o Pai. Il allait voir le Père. Porque o Pai habitava nele. Parce que le Père habitait en lui. Nós somos habitados pelo Espírito de Cristo e Cristo habita em nós. Et nous sommes habités par l'Esprit de Christ et Christ habite en nous. Amém. Amen. Vamos entrar agora numa fase Entrons maintenant dans une phase para a gente terminar. pour qu'on puisse terminer. Eu disse que o arrependimento está ligado J'avais dit ao reino de Deus. que la repentance est liée au royaume de Dieu. Esse arrependimento La repentance là, é essencial, c'est essentiel. porque o preço da salvação Parce que le prix du salut foi pago. a été payé. Foi pago A été payé por uma vida justa. par une vie juste. E Jesus Cristo Et Jésus-Christ, foi transpassado aqui. il a souffert ici. Jesus foi ferido aqui. Jésus a été frappé ici. Desde a quinta-feira à noite, Depuis le jeudi la nuit, ele passou numa vida muito tremenda. il avait passé dans une vie tellement difficile. Mas ele orou Mais il avait prié no jardim de Getsemane. dans le jardin de Gethsemane. Pai, Père, passa esse calço de mim. ôte cette coupe de moi. Passa esse calço de mim. Ôte cette coupe devant moi. E naquele dia da oração, naquela hora da oração, Et ce jour-là, et à l'heure de la prière, uma luz luminosa cercou Jesus. une lumière avait cerclé Jésus, Cercou Jesus avait environné Jésus. e o Pai lhe disse: Et le Père lui avait dit, se você não morrer, si tu ne meurs pas, toda a humanidade está perdida. toute l'humanité est perdue. Todo o ambo está perdido. Tout Wambo est perdu. Porque Parce que desde o princípio do mundo, falando de Adão, depois de Adão ser tirado do jardim do Éden, après qu'Adam a été chassé du jardin d'Éden depuis le commencement, não havia pessoa com qualidades para morrer para os outros. il n'y avait plus de personnes, pas de personnes avec des qualités pour mourir pour les autres. Porque todos nós Parce que nous tous, viemos de uma relação de duas pessoas. nous sommes venus d'un rapport de deux personnes. E essa relação não era a vontade de Deus. E o rapport lá porque Deus permitiu que acontecesse. N'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait permis que cela puisse arriver. Então todo homem nascido de mulher é pecador. Alors tout homme né de la femme est pécheur.
Criança quando nasceu pecador. Quand l'enfant est né, il pleure là, il est né pécheur. Salmo 51, fui formado, concebido no pecado e na iniquidade. Psaume 51, j'ai été formé, conçu dans l'iniquité. Nós nos orgulhamos na graça. Nous avons un peu d'orgueil par la grâce. Fora da graça não temos nada. En dehors de la grâce, nous n'avons rien. E ele era o único homem que podia subir no Calvário. Il était l'unique homme qui pouvait monter au calvaire. E ele derramou sangue. Il avait versé le sang. E aquele sangue comprou a sua vida, comprou a minha vida. Et le sang là a racheté ta vie, a racheté ma vie. E o sangue que foi derramado no Calvário, Et le sang qui était versé au calvaire, só para vocês verem seulement pour que vous puissiez voir que tipo de sangue era aquele. quel genre de sang était. A Bíblia nos revela com clareza. La Bible nous révèle avec clarité. Quando o anjo veio, Quand l'ange était venu, falou para Maria, disse: é o Filho de Deus Altíssimo. il a dit à Marie, c'est le Fils du Dieu très haut. Lembra o que disse o irmão Branham na mensagem, o super sinal, disse que quando Jesus nasceu lá naquela caverna, quando chorou, era Jeová chorando! Souvenez-vous ce que le frère Branham a dit dans la brochure, les super signes. Il a dit que le bébé qui pleurnichait là-bas, c'était le bébé Jéhovah qui pleurait. Mas quando eu nasci, Mais quand je suis né, quando você nasceu, quand tu étais né, todos nós aqui choramos. nous tous avions Mas pleuré. era choro de pecadores. Mais c'était le pleurs de pécheurs. Você não tem como aqui Tu n'as pas comment ici inventar a sua maneira de adorar, senão segundo a palavra que é pregada neste lugar. inventer ta manière d'adorer, si sinon la parole qui est prêchée dans ces lieux. Vamos aí, quero ler 2 versículos para nós terminarmos. Je vais lire deux versets pour qu'on puisse terminer. Atos 20, versículo 28. Acte 20, le verset 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. A igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. L'église de Dieu que lui-même il a racheté par son propre sang. João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. E sendo Espírito, como é que ele derramou sangue? Étant esprit, comment est-ce qu'il a versé le sang? Então Jesus Alors Jésus, é Deus encarné. il est Dieu dans la chair. E o sangue que estava nele Et le sang qui était en lui, era o sangue de Deus. c'était le sang de Dieu. É o sangue do Senhor. C'est le sang du Seigneur. Este sangue, Et ce sang-là, quando entrar no teu coração, quand cela entre dans ton cœur, limpa. cela nettoie. A consciência de pecado foge da tua mente. La conscience du péché fuit dans ta tête. Então, olha, Alors, regardez frère, quando Jesus morreu, então o sangue caiu. quand Jésus était mort, le sang était versé. Mas foi aquele tempo. Mais c'était ce temps-là. Foi aquele tempo, irmão. C'était ce temps-là, frère. Apóstolo Paulo disse: L'apôtre Paul dit, Jesus que morreu lá Jésus qui était mort là-bas, é o mesmo hoje. c'est le même aujourd'hui. É mesmo para sempre. Il est le même pour toujours. O sangue que purificou lá, Le sang qui avait purifié là-bas, purifica hoje. il purifie aujourd'hui. Purifica amanhã. Il purifiera demain. E você quer ver? Et tu veux voir, Quando o sacerdote ia ao lugar santíssimo quand le souverain sacrificateur allait au lieu très saint para poder se apresentar diante de Deus, pour se présenter devant Dieu, ele ia com sangue para os seus pecados e para os pecados do povo. il allait avec le sang pour ses péchés et pour le péché du peuple. Ele não podia entrar lá sem sangue. Il ne pouvait pas entrer là-bas sans le sang.
o sangue que foi derramado por Jesus Cristo no Calvário, Le sang qui a été versé par Jésus-Christ au calvaire, e ele tendo subido ao céu, en montant au ciel, a Bíblia diz que ele entrou no santuário de Deus. la Bible dit qu'il était entré dans le sanctuaire de Dieu. E tendo entrado lá no santuário, Et en entrant là-bas au sanctuaire, ele está a apresentar o sangue dele, intercedendo por você, por mim, por toda a humanidade. il présente son sang, il intercède pour toi et moi et pour toute l'humanité. Vamos ler o último versículo. Lisons le dernier verset. Para nós termos a certeza, porque as escrituras dizem a verdade e a verdade Pour que liberta. nous ayons la certitude que l'Écriture dit la vérité parce que la vérité délivre. A verdade não é outra coisa, é Jesus Cristo. La vérité n'est pas une autre chose si ce n'est que Jésus-Christ. Apocalipse 5. Apocalypse chapitre 5. Versículo 6. Le verset 6. E olhei e que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eu quero aqui cordeiro como havendo sido morto. Un agneau comme si étant été mort. O que secou no Calvário foi a química. Ce qui est séché au calvaire, c'est le chimie. Mas ele carregou o sangue até o santuário. Mais il a chargé le sang jusqu'au sanctuaire. E esse sangue está caindo no santuário a favor de cada um de nós. Et le sang là coule au sanctuaire au faveur de chacun de nous. Quando Jesus Cristo morreu, Quand Jésus-Christ était mort, ele ressuscitou. il est ressuscité. Muitos duvidaram dele. Plusieurs ont douté de lui. Alguns também duvidam hoje. Et quelques-uns aussi doutent aujourd'hui. Porque o diabo de dúvida ainda continua na terra. Parce que le diable, avec ses doutes, il continue sur la terre. Por isso, quem duvida, cuidado, tem que orar, porque o diabo está a colocar a dúvida. C'est pour cela que celui-là qui doute, il doit prier attention, car c'est le diable qui met des doutes. E Tiago disse, os que duvidam não recebem nada. Et le diable a dit que ceux qui doutent ne reçoivent rien. E Jesus se apresentou Jésus s'est présenté diante dos apóstolos. devant les apôtres. Disse, vocês estão perturbados por Il quê? a dit, vous êtes perturbés pourquoi? Sou eu mesmo. C'est moi. Sou eu. C'est moi. Tomé. Thomas. Jesus sabia o que estava no coração de Tomé. Jésus savait ce qui était dans le cœur de Thomas. Deus sabe o que está no teu coração. Dieu sait ce qui est dans ton cœur ce soir. Deus falou para Samuel, Dieu a dit à Samuel, o primeiro filho de Jessé é que devia ser ungido para ser rei. le premier fils de Jessé, c'est lui qui devait être roi pour être roi. Deus disse não. Dieu a dit non. Não é esse aqui. C'est pas celui-là. Olha, Samuel, Regardez Samuel. você está a ver fora. Tu vois l'extérieur. Mas eu estou a ver o coração. Mais moi, je vois le cœur. Deus está vendo o coração de cada um de nós. Dieu voit le cœur de chacun de nous ce soir. Que vocês vieram porque amam a palavra. Vocês vieram, carregam o nome. Vous êtes venus parce que vous aimez la parole. Vous êtes venus parce que vous portez le nom. Mas uma coisa, Mais une chose, vende o que falta. Vende o que falta. Vende. vendez ce que vous avez. Alguma coisa restou? Do mundo lá. Quelque chose est resté avec toi du monde Que anda te incomodar. qui te dérange. O pecado é doce, hein? Le péché est sucré. O pecado é atraente. Le péché est attirant. E enganoso. Et cela trompe et trompeux. Porque se o pecado não fosse doce, atraente, ninguém podia cair. Parce que si le péché n'était pas sucré et attirant, personne ne pouvait tomber. Imagina se o pecado doesse como seringa de bizentínica quando mete aqui. Et imaginez un peu si le péché allait faire du mal quand on te donne les injections ici. Mas como é atraente e doce, Et comme cela est attirant et sucré, todo mundo corre para lá. tout le monde court vers là-bas. Mas uma palavra que Jesus disse: Une parole que Jésus a dit, surgirão vários profetas, falsos cristos, viendront plusieurs prophètes et de faux Christ. farão grandes sinais e maravilhas. Ils feront de grands signes et de merveilles. E se possível,
Ici, cela était possible. enganaria os escolhidos. Il allait tromper même les élus. O escolhido não é enganado. L'élu n'est pas trompé. Você pode ter tuas fraquezas. Tu peux avoir tes faiblesses. Você pode ter fraqueza. Tu peux avoir des faiblesses. Quando uma criança nasce, Quand l'enfant naît, uma criança de 5 anos, un enfant de 5 ans, nós passamos por isso, todos estamos aqui. nous tous nous sommes passés par là. Não tínhamos vergonha de estar no quintal nu. Et on n'avait pas la honte d'être sans habits à la parcelle. Ficávamos nus. On était là-bas sans les habits. E a mamãe com vergonha Et la maman avec honte, te pegava, il te prenait, te dava desconto. il donnait un peu de couleur. Essa tua idade é para dar nu aí. Avec ton âge là, tu marches sans les habits. Mas quando a criança fazia isso, pegava na criança e colocava no contentor de lixo, não te quero mais. Et quand on faisait cela, on mettait l'enfant dans le conteneur de poubelle, je ne te veux plus. Que filho é filho. Celui qui est fils, il est fils. O filho nunca foi ex-filho. Le fils n'a jamais été ex-fils, Ex-filha. ex-fille, Ex-pai. ex-père. Não. Non. Se Deus é teu pai agora até a eternidade. Si Dieu est ton père, il est ton père maintenant jusqu'à l'éternité. Olha, Regardez. sabe, eu quando ouço que há pessoas que não gostam de orar, eu fico triste. Moi, quand j'écoute qu'il y a des gens qui n'aiment pas prier, je suis triste. Porque orar é falar com o Pai. Parce que prier, c'est causer avec le Père. Eu quando acordo não faço oração, meu coração você não orou, você não orou, você não orou. Quand je me você não orou. réveille et je ne prie pas, mon cœur me réprimande. Tu n'as pas prié, tu n'as pas prié, tu n'as pas prié. Quando chego na oração, Quand j'arrive à la prière, eu chego e digo, Pai je Celestial. dis, Père Céleste. Começo a falar com ele. Je commence à causer avec lui. Depois da oração, Après la prière, fico em silêncio je reste en silence para ouvir também a voz dele. pour que j'écoute aussi sa voix. Não é só você a falar. Deixa Pai também falar. Ce n'est pas simplement que toi tu puisses parler, laisse aussi que le Père parle. Se você for filho de Deus, Si véritablement es-tu fils de Dieu, tu ouvirás o Pai a falar com você aqui no coração. il va écouter le Père te parler dans le cœur. Então Jesus apresentou. Alors Jésus a présenté, Tomate. Thomas, Allez, tomate. Thomas, Põe o dedo aqui. place le doigt ici, Põe o dedo aqui. mets le doigt ici, Olha meus pés. regarde mes pieds, Olha lá aqui. regarde ici la couronne. Tomé viu Thomas a vu, e creu. il a cru. Tomé viu Thomas a vu e creu. et il a cru. Mas Jesus depois disse. Mais Jésus après E para mim. a dit quelque chose pour toi et moi. Bem-aventurados. Heureux, Bem-aventurados heureux, aqueles. ceux-là. Estava incluindo o Ambo. Il était en train aussi de placer Wambo. Moçambique estava incluído. Mozambique était aussi dedans. Todas as nações estão incluídas. Toutes les nations sont dedans. Todos os pecadores incluídos. Tous les pécheurs dedans. Felizes Heureux serão aqueles seront ceux-là que me crerão qui vont me croire sem me ver. sans me voir. Pela fé nós o vemos, Par la foi, nous les voyons, mas a plenitude de viver será no casamento. mais la plénitude de les voir, ça sera dans le mariage. Prepara-te, Préparez-vous, porque hoje o justo vive pela fé. parce qu'aujourd'hui, les justes vivent par la foi. Essa fé que te dá o direito de ser filho de Deus, você vive pela fé. Cette foi qui te donne le droit d'être fils de Dieu, tu vis par la foi. Tira os teus olhos, Ôte les yeux, tira o teu tato, ôte le toucher, tira os 5 sentidos. ôte les 5 sens. O justo vive pela fé, Les justes vivent par la foi. porque sem fé Parce que sans la foi, ninguém pode personne ne peut andar com Deus. marcher avec Dieu. Enoque pela fé Enoch par la foi, andou com il Deus. a marché avec Dieu Subiu. et il était monté. Nós, Nous, pela fé, par la foi, nous marchons avec la parole et nous montons, nous montons, nous montons.
Ceux qui sont en train de monter, o rapto será um segredo. l'enlèvement sera un secret. Desculpe, irmão, eu tenho problemas. Pardonnez-moi, j'ai un problème O som. avec le son. Às vezes você quando está andando, experimenta lá um pouco assim. Il y a des fois, quand tu marches, essaye un peu de monter comme ça. Tem que ensaiar, né? Tu dois faire la répétition, non? Tem que ensaiar um pouco. Tu dois faire la répétition. Quando alguém te perguntar, diz, pela fé estou ensaiando a minha saída. Quand quelqu'un te demandera, dites-lui, par la foi, je suis en train de faire la répétition de mon départ. Vão te chamar louco. On va t'appeler de fou. Também o teu pai, quando estava na terra, lhe chamaram louco. Ton père aussi, quand il était sur la terre, on l'a appelé de fou. O pai é louco. Le père est fou. Os filhos. Les enfants, Seja louca com o nome de Jesus no teu bairro. soyez fous avec le nom de Jésus au quartier. Seja louco no serviço. Soyez fous au travail. Até o evangelho da salvação é uma loucura. Même l'évangile du salut, c'est une folie. Só os loucos é que acreditam. C'est seulement les fous qui croient la parole. Então, bem-aventurado. Heureux. Disse agora, vamos. Il a dit maintenant, allons-y. Eu quero essa parte. Et je veux cette partie. Vai te abençoar. Cela va te bénir. Vai me abençoar. Cela va me bénir. Vamos aí. Allons-y. Galileia. En Galilée, Quero despedir. No Monte das Oliveiras. au mont des Oliviers. Tá bom. Tchau, amigos. Au revoir, mes amis. Viram ela subir? Ils l'ont vu Quoi quand que il le montait. Avec le corps là. Viram ela subir? Ils l'ont vu monter. O que nos prova que os discípulos ficaram atentos na subida, porque lhe viam os anjos quando desceram. Vocês estão olhando o quê? La preuve qui montre que les disciples étaient attentifs quand ils montaient, les anges étaient descendus, ils ont dit, vous regardez quoi? A certeza absoluta eles ficaram assim. La certitude absolue, ils étaient comme ça. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? A palavra atrai os céus. La parole attire le sien. A palavra atrai os céus. La parole attire le sien. Se essa palavra Si cette parole não te atrair ne t'attire pas ao autor da Bíblia, à l'auteur de la Bible, você não é dele. tu ne l'appartiens pas. A palavra tem que te atrair. La parole doit t'attirer. Ficaram atraídos. Ils étaient attirés. Se não fosse apóstolo, se fosse aqueles dois anjos, acho que dormiriam de pé a olhar para cima. Si ni étaient les deux anges là, je crois qu'ils allaient dormir comme ça, regardant en haut. Frank disse assim, Franck a dit comme ça, o que está escrito no Lucas 21. ce qui est écrit en Luc 21, Tudo que está acontecendo no mundo tout ce qui arrive au monde, foi para nos atrapalhar. ce n'est pas pour nous perturber. É tempo de olhar para cima. C'est le temps de regarder en haut. Olha para cima. Regardez en haut. Olhar para cima é como? Regarder en haut, c'est comment? Vai fazer acidente na rua aqui em Wambo. Tu vas faire des accidents ici dans la ruelle de Wambo. O pastor pregou, disse temos que olhar para cima. Oh, le pasteur a prêché, il a dit on doit regarder en haut. Sai daqui e vai assim. Tu regardes, tu sors d'ici de l'église, tu marches comme ça. Vamos ouvir o pastor, aquele irmão. Oh, pasteur, le frère là est mort. Olhar para cima Regarder en haut, é viver c'est vivre hein, a palavra que veio de cima. la parole qui vient d'en haut. Olha para cima. Regardez en haut, Olhando para o autor e consumador da nossa fé. regardant à l'auteur et le consommateur de notre foi. Os anjos disseram assim. Les anges ont dit comme ça, Vocês estão olhando o quê? qu'est-ce que vous regardez? Aquele que subiu foi, Oh. já chegou no céu. Celui qui est monté, il est déjà arrivé au ciel. Quanto tempo? Combien de temps? Você pensa que vamos fazer a mesma viagem daqui até Angola, de Macon, durante 10 horas, 12 horas? Vamos fazer isso? Vous pensez que nous allons faire des voyages comme de Macon de 10 heures de temps? A Bíblia diz abrir e fechar do olho. La Bible dit dans un clin d'œil. Por isso a Bíblia diz que viva preparado porque o rapto vai ser num piscar do olho. Parce que c'est pour cela la Bible dit vivez préparés parce que l'enlèvement sera dans un clin d'œil. Não comece agora a dormir com roupa porque o rapto vai acontecer, tem que dormir com roupa. Não precisa dessa roupa. Tu commences à dormir avec de bons vêtements parce que l'enlèvement viendra subitement. Non. Você vai receber um novo corpo glorificado. Tu vas recevoir le nouveau corps glorifié. Há corpo te esperando. Il y a un corps qui t'attend.
há corpo glorificado. Il y a un corps glorifié. Pastor Raul, Pasteur Raoul, vamos comer lá? là nous allons manger. Vamos! Mais bien sûr, Vamos! nous allons Vamos comer! manger. Aquele que tinha o corpo glorificado aqui na terra comeu mel e peixe assado. C'est lui qui avait le corps glorifié ici sur la terre. Il avait mangé le miel et les poissons crus. Na sexta dimensão, não. Dans la 6e dimension, non. É corpo celestial. Não. Aí Là-bas, não tem non. corpo para comer. Là-bas, il n'y a pas les poissons pour manger. Agora, não vamos sentir Il n'y a pas fome? le corps. Não vamos sentir fome? Nous n'aurons pas faim. Sentir fome como? Sentir la famine comment? Se sentir fome por causa desse corpo da carne. On sent la famine à cause du corps de la chair. Aquele corpo da sexta dimensão não é como que é esse corpo. Le corps de la 6e dimension n'est pas comme ce corps. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, corpo terreno La Bible dit 1 Corinthiens 15, le corps terrestre e corpo celestial. et le corps céleste. Não está vendo a diferença? Vous ne voyez pas la différence? Esse telefone Le téléphone, é cópia. c'est une copie. São 3.000 kwanza. C'est 3000 kwanza. Esse telefone Ce téléphone, é original. c'est original. 150.000 kwanza. 150 000 kwanza. Não são diferentes. Oh non, c'est pas différent. Cópia é cópia. Mais la copie, c'est la copie. Mesmo essa terra aqui é uma cópia. Même cette terre est une copie. Mas essa terra fomos dados para nós. Mais cette terre a été donnée pour nous. E viveremos aqui Et nous vivrons ici para toda a eternidade. pour toute l'éternité. A cidade vai cair. La ville descendra. Quando ele já foi recebido. Il a été reçu. E o João Et Jean foi arrebatado em espírito a été ravi en esprit para ver as coisas que iam acontecer. pour voir les choses qui allaient arriver. E ele Et lui, viu il avait vu cordeiro. un agneau. João chamou cordeiro Jean a appelé l'agneau Jesus Cristo na terra. Jésus-Christ sur la terre. E o João viu Et Jean a vu cordeiro. l'agneau. Não é o mesmo cordeiro? Est-ce que ce n'est pas le même agneau? Como ele viu? Comment est-ce qu'il a vu? Ele viu ensanguentado. Il a vu avec le sang. Ele viu ferido. Il a vu blessé. E ele ferido lá no céu, Lui blessé là-bas au ciel. o sangue está a cair Le sang coulé no propiciatório, dans le propitiatoire. lá no santuário, Là-bas au sanctuaire. lá em cima. Là-bas en haut. Ele, Hebreus 7 diz, ele, na ordem de Melquisedeque, é o sumo sacerdote. En Hébreu 7, dans l'ordre de Melchizedek, il est le souverain sacrificateur. O sangue está a cair, irmão. Le sang coule, frère. O sangue está lá, Le sang est là, intercedendo por você. en intercédant pour toi. Aquele sangue Le sang là não perdeu a força. n'a pas perdu la force. Se alguém se levantar esta manhã, Si quelqu'un se levait essa tarde, ce soir, e ele declarar pela sua boca il déclarait par sa bouche que o Senhor Jesus Cristo que le Seigneur Jésus-Christ, é o Senhor, il est le Seigneur. e crê no coração, Il croit dans son cœur. será salvo, Il sera sauvé. será libertado. Il sera délivré. E se o Filho libertar, Et si il est délivré, verdadeiramente libertará. véritablement délivré, Porque aquele sangue parce que le sang là, é o sangue da nova aliança. c'est le sang de la nouvelle alliance. É o sangue que nos defende. C'est le sang qui nous défend. É o sangue que nos guarda. C'est le sang qui nous garde. É o sangue que defende o diabo. C'est le sang qui nous défend du É o diable. sangue que defende o mal. C'est le sang qui nous défend du mal. É o sangue que defende o mau C'est sonho. le sang qui défend les mauvais É o songes. sangue que defende tudo. C'est le sang qui défend en E tout. nós vivemos Et nous vivons na graça par la grâce. desse sangue. Dans ce sang, Não duvidamos. nous ne doutons pas. Nous n'avons pas peur. Porque o amor de Deus Parce que l'amour de Dieu, no nosso dans coração notre cœur, tirou o medo. a ôté la peur. Não há Il n'y medo. a pas de peur. Porque o sangue Parce que le sang, está no santuário. il est dans le sanctuaire. E eu creio Et moi, je crois, que antes de abrirmos as escrituras, avant qu'on ouvre les Écritures, Deus abriu o entendimento de cada um Dieu a ouvert l'entendement de chacun para compreender o que vai ser pregado pour comprendre ce qui va être prêché por esta palavra. pour cette parole. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe a mim também.
Que Dieu me bénisse aussi. Deus te abençoe. Não, eu não falo assim. Moi, je ne parle pas comme ça. Deus nos abençoe. Que Dieu nous bénisse. Também preciso de bênção. Moi aussi, j'ai besoin de la bénédiction. Est-ce que je peux écouter des bruits ici? Precisa de barulho aqui. J'ai besoin de bruits ici. Barulho faz bem. Les bruits font du bien. A igreja é uma maternidade. L'église est une maternité. Lá na maternidade Là-bas, la maternité, há sempre il barulho. y a toujours les bruits. Não é casa mortuária. Mais pas la chambre froide. Casa La mortuária, chambre froide, silêncio absoluto. le silence absolu. A nossa festa está a andar bem. Notre fête marche bien. Abrimos o jogo On a ouvert les jeux para anunciar as boas coisas de Jesus Cristo. pour annoncer les bonnes nouvelles et les bonnes choses de Jésus-Christ. Isso foi o nosso primeiro dia. C'était notre premier jour. Annoncer de bonnes choses de Jésus. Anunciar as boas coisas de Jesus. Nous avons vu beaucoup de choses que Jésus a Nós réalisées. vimos muitas coisas realizadas por Jesus. Jésus a réalisé de guérison. Ele realizou curas. Il a ressuscité des morts. Ele ressuscitou mortos. Il a fait marcher le Ele paralytique. fez andar paralíticos. Et il a fait de grandes E choses. ele fez grandes Et coisas. Jean avait E dit, João havia dito, si tout cela a été écrit, se tudo isso fosse escrito, on n'aura jamais un livre não teríamos livro qui suffirait ici sur la terre. poderia ser suficiente na Il terra. en a fait beaucoup. Porque ele fez muito. Avant sa naissance, Antes do seu il nascimento, faisait. ele fazia. Il est né. Ele nasceu. Il faisait. Ele fazia. Même à sa mort, Mesmo na sua morte, les morts étaient ressuscités. os mortos ressuscitaram. Et pendant qu'il montait, Enquanto subia, les miracles. os milagres. Et jusqu'à aujourd'hui, E até hoje, il fait les mêmes choses. ele faz as mesmíssimas C'est coisas. ça Paul a dit dans Hébreux 13:8. Razão pela qual Paulo disse em Hebreus 13:8, Jésus-Christ est le même. Jesus Cristo é o mesmo Hier, ontem, aujourd'hui hoje et éternellement. e Est-ce que vous le croyez? Vocês acreditam? Et frère Cristiano était monté. Irmão Cristiano subiu Maintenant, pour donner à Wambo une invitation para dar ao Ambo convite. et aller auprès de cet homme. Vão ter com aquele homem. Quel est l'homme? Qual é o homem? Jésus-Christ. Jesus Cristo. Jean-Pedro a E monté. João Pedro subiu. Il a dit, est-ce que vous comprenez les choses? Ele disse, será que vocês entendem as coisas? Wambo, Wambo, est-ce que vous êtes en train de comprendre les choses? será que vocês estão a entender as coisas? Moi, je comprends les choses. Eu entendo as coisas. Pendant la nuit, Durante a noite, j'ai passé à une guerre terrible. eu passei numa guerra terrível. Dieu m'a mené quelque part. Deus me levou num sítio. C'est comme on célébrait une É mariage. como se celebrava casamento. C'était comme une fête. Era como uma festa. Et subitement, Subitamente, la guerre était venue. a guerra veio. Les rebelles Os rebeldes sont venus avec des armes. vieram com armas. Ils voulaient tuer tout le monde. Matar todo mundo. Moi, je me suis levé. Eu levantei. Je dis non, Eu disse, não. vous ne tuerez personne. Você não vai matar ninguém. Frère, Irmão, le diable ne tuera o personne. diabo não vai matar ninguém. Parce qu'à nous, Porque nós nous avons les plus forts. nós temos o mais forte. Amen. Amém. Et dans ce combat, E neste combate, j'ai commencé à lutter avec tout ce monde. eu comecei a lutar com todo aquele mundo. Et la fin de l'histoire, E no fim da história, j'ai sorti eu saí vainqueur. vencedor. C'est là que j'ai compris, E aí eu não entendi. Dieu va nous donner la victoire. Deus vai nos dar a vitória. Hier, pendant que nous étions même ici, Ontem, enquanto estávamos aqui, un frère, irmão, serviteur dans cette église, servo nessa igreja, pendant ici nous célébrons, enquanto aqui celebrávamos, ele desmaiou lá na casa de baixo. c'était venu là-bas à la douche. Eu falei não, o diabo, J'ai dit au diable, você não sabe brincar? tu ne sais pas blaguer. Ou você não sabe as pessoas Ou a quem você pode brincar? tu ne sais pas les gens que tu peux blaguer avec. Aqui você se enganou em endereço. Ici, tu t'es trompé d'adresse. Tabernáculo Cristão do Amo Tabernacle chrétien de é Wambo, a associação dos malucos de Jesus. c'est l'association des fous de Jésus. O pastor Raul também repetiu, Le pasteur Raoul a répété disait, pour dire, vamos ficar loucos de Jesus. soyons des fous de Jésus. O primeiro sou eu.
Les premières fous, c'est moi. Você também? Toi aussi. Ah, se Deus te abençoe. Et que Dieu te bénisse. Não saia aqui vazio. Ne sors pas d'ici Que vide. Deus te abençoe. Et Dieu te Que bénisse. Deus te acompanhe. Que Dieu t'accompagne. Que Deus te conceda a vitória. Dieu te donne la Receba victoire. aquilo em nome de Reçois Jesus. cela au nom de Jésus. Sim. Oui. Só você acreditar. Et seulement tu crois, Já tem a vitória. tu as déjà la victoire. E hoje, Et aujourd'hui, pastor Raul subiu le pasteur Raoul est monté para nos falar agora desse nom. pour nous parler maintenant de ces noms-là. Tu sais, Sabe? le prophète nous a dit, O profeta nos disse, la première fois a primeira vez que ce nom, que este Jésus, nome, Jesus, a été prononcé foi pronunciado dans les œuvres humaines, nos lábios humanos, un bébé qui était mort bebê que estava morto pendant 6 mois.